Darei início à chamada dos jurados e dos demais integrantes do tribunal. Peço que respondam presente e selecionado. Das Chagas. Presente. Joyce. Presente. Letícia. Jocélio. Advogada de defesa de Zefa, doutora Imani. Presente. Promotor de Bina, doutor Omotundi. Presente. Promotora de Zefa, doutora Chimamanda. Presente. Zefa. Presente. Bina. Presente. Agora vou chamar os testemunhas, certo? Testemunha de Zefa, Beta. Não compareceu. Sozé. Vovó Rebeca. Arthur Lemos. Testemunhas de Bina. João Pedro Capita. Emília. Presente. Rosália. Presente. Chico. Presente. Vou deixar um pouquinho do lado, não digo. Tribunal do Júri desta comarca. Será submetido a julgamento o processo entre Zefa e Bina sobre o ovo da galinha. A sua parte. Bom dia a todos, Vamos dar continuidade. Já vi que o cliente está sendo acusado pela Zefa de ter roubado um ovo, galinha, coisa que hoje vocês vão perceber a reviravolta da história e vão dizer, a partir dos fatos, júri, quem realmente está falando a verdade. Quero chamar, por favor, o cliente Abina. Bom dia. Bom dia. Queria saber o seu parecer dos fatos, como aconteceu tudo isso, foi levado lá para a Zefa, chegar para você, dessa rixa. Bom dia. Eu queria falar que, de antemão, a nossa vila sabe que essa mulher ela nunca gostou de mim. Nunca. Ela sempre teve essa picuinha comigo e eu não sei nem porquê. Todo mundo sabe aqui que eu só vivo dentro de casa para a igreja, da igreja para casa. Mas nada disso eu não me importo. Porque eu não vivo às custas de ninguém, né? Como todos sabem, eu sou muito devota a São Francisco, que é padroeira da nossa cidade. E depois que o meu marido ele foi preso, eu só tive a ajuda do Padre Júlio e do João Pedro. Se não fosse eles, eu não sei nem o que seria de mim não, viu? Desde então, obrigada. E desde então, minha vida é essa, é trabalhar, é ajudar a igreja, é plantar. Eu tenho minha plantação no meu quintalzinho. E é isso. Você se mantém pela sua colocação, né? Não tem nenhum outro tipo de renda. Não se não. Vocês estão vendo? A mulher que está sendo acusada pela Zefa, você consegue perceber a inocência dela nos fatos que ela vai para a igreja, a rotina dela, o dia dela acontece da casa para a igreja, para vender suas. Que ela planta, né? Para conseguir sustentar sozinha. Justiça que ela deve estar fazendo com ela. Bina, do dia do ocorrido, que aconteceu para chegar essa briga para Zefa e de fato ter com você, se aconteceu também algum tipo de ofensa, algum tipo de, não sei, agressão, se possível, comentar sobre isso. Bom, eu acordei cedinho, né, numa sexta-feira, como eu já tenho costume de fazer. E como vocês sabem,
tá em época de inverno e aqui tá muito bom para plantar, né? Acho que tá chovendo bastante. E aí eu tive a ideia, né, porque eu separei um pedacinho de terra lá do meu quintal que ainda não tinha plantação. E tive a ideia de plantar milho, né, que era uma coisa que eu ainda não tinha até então. Aí fui na venda do seu Zé e depois que eu vi o depoimento que ele deu aqui, eu nem esperava isso dele, né? Mas a gente não conhece ninguém mesmo quem é quem de verdade. Enfim, aí fui na venda, comprei o milho e voltei para casa, né? Quando cheguei em casa, fui abrir as covas para poder plantar o milho, né? E do nada começou um toró de chuva. Do nada, começou a chover bastante. E aí eu corri para dentro de casa. Quando eu cheguei, passou um bom pedaço. Quando parou a chuva, por volta já de umas 11 horas para 11h30 mais ou menos, eu voltei lá pro quintal para colher. Peguei meu cestinho, porque toda sexta-feira eu costumo fazer a colheita, né, das verduras, dos legumes, de algumas frutinhas que eu já tenho, e para levar para a igreja, para a paróquia. Porque quando é no sábado eu vou vender, né, na Praça da Matriz, que fica bem pertinho da igreja. E também porque na igreja lá tem geladeira. E infelizmente eu ainda não tenho uma geladeira na minha casa. Um dia, se Deus quiser, eu vou ter, mas não estou tendo agora. E aí a paróquia ela disponibiliza isso para mim. Eu levo minhas frutinhas na sexta-feira e no sábado eu vou vender elas. Pois bem. Aí eu lá no quintal, colhendo, né? Do nada eu escuto um barulho, um ciscado. Não era o diabo da galinha que estava ciscando lá os milho, a copa que eu tinha acabado de plantar o milho. E assim, devido eu ser tão devota a São Francisco, São Francisco ele ensina a gente a ter piedade dos bichos brutos, né? E eu fiquei com pena da pobre da galinha também. Pobre magra, tanto passar fome. Enfim. Aí. E porque, ó, detalhe, eu já tinha comprado, sem eu nem poder, mas eu comprei uma tela para botar lá na minha plantaçãozinha, da minha horta, porque a galinha já tem esse costume de ir para lá para poder ciscar, né? Querer comer também as plantinhas. Eu também estava, né, dificultando a sua continuação do trabalho. Tava de certa forma, né? Mas enfim. Aí foi mesmo na hora que o João Pedro passou. Ele estava indo para a paróquia. Aí eu quis aproveitar, né, a carona dele, porque toda vida eu tenho que levar minhas frutas no carrinho de mão e eu com essa barriga desse tamanho. Como é que dá certo, né? É o peso. Aí eu quis aproveitar que ele tava ali passando e fui pegar a carona dele, comecei a colocar minhas frutas, meus legumes, tudo dentro do carrinho de mão e saí mais pressa. E aí eu deixei jogado lá o cesto, por cima lá da como é que se chama? Da tela, deixei por lá. E aí quando eu voltei não tava, não, esse destroço aí, me acusando de ladra, logo eu, ladra. Aí depois eu fiquei sabendo, né, da história do ovo. Do ovo que a galinha pôs depois que ela ciscou lá na minha cova e comeu meu milho. E aí? Como é que eu sou ladra? E eu acho sim que eu tenho direito nesse ovo, né? Porque a galinha ela só veio pôr depois que comeu meu milho. E aí, essa é a minha história. Então, em nenhum momento você atraiu a galinha. Não, em nenhum momento. Certo. E sempre teve um certo buraco entre os terreiros, né? Os Sim, terrenos. a cerca é derrubada. Aí tem toda essa complicação. Sim. Mas nesse sentido, então, claramente, se ela está dizendo que você roubou o ovo, você furtou, enfim, tudo essa acusação que eu já viu no dia anterior, certamente outras vezes você já entrou lá, com certeza já roubou outros ovos. Ou não? Não, nunca fiz isso. O muro está quebrado. Ela poderia muito bem pular quando a Zéfala estava em casa, o marido dela, e pegar esses ovos. Ou outras galinhas.
Coisa que tem muito lá no terreiro, tá? Mas não fez por quê? Porque eu sou muito de ajudar. Eu também vi a pobre da galinha com fome. E vai fazer tempo que ela dá ciscando por ali, né? E aí vi o milho bem rasinho, devido ter chovido. Ou seja, o ovo que ela está reivindicando aqui é o do terreno dela, que foi. Sem contar que a minha situação, né, de eu estar grávida. Na hora que eu vi aquele ovo, eu fiquei com tanta vontade nele, tanta vontade. Não é a galinha, era o ovo que eu queria. Só o ovo. Para matar minha vontade de grávida, né? De desejo que eu tenho. Só mais uma pergunta. No dia que aconteceu todo esse zoe todo, quando você chegou, já estava a sua cesta em cima da galinha. Quando você chegou em casa, a cesta já está em cima da galinha. Sim. Acho que foi porque eu deixei lá de qualquer forma e saí às pressas. Não reparei direito como a cesta tinha ficado, né? Pode ter ficado de mau jeito. Então, Júlia, vocês perceberam o depoimento dela? Não tem porquê ela ter feito isso. E se ela quisesse, ela poderia há muito tempo já ter pulado o terreno dela para o outro, para roubar os ovos, enfim, galinhas, mas não. Ela tem as plantações dela, ela quer se manter, ela é sozinha em casa, está sendo aqui injustamente acusada de roubar uma coisa que é dela. Tem mais perguntas? Bom dia a todos. Bom dia, senhoras. Bom dia. A senhora afirmou várias vezes, agora mais no final da sua fala, que a senhora está grávida, né? E ficou realmente com desejo nesse ovo. Aí eu queria perguntar uma coisa à senhora. A senhora acha que se a senhora tivesse entrado pacificamente numa conversa com a Zé, a senhora pedindo esse ovo, que é da galinha dela, de propriedade dela, a senhora acha que ela teria dado? A senhora não acha que teria evitado toda essa confusão se a senhora tivesse pedido pacificamente para ela? A senhora acha que ela teria negado o seu desejo de grávida? Porque ela é mãe, ela entende. Talvez que não. Mas, como eu disse, quando eu cheguei já estava o Oi lá no quintal. E eu já estava sendo acusada de ladra antes de saber sobre a história desse ovo, né? Antes de dizer. Queria ressaltar uma coisa, porque na sessão passada houve uma grande contradição aqui na história do cesto e do ovo. Porque a senhora disse que a galinha se encontrava debaixo do cesto. Mas aqui na discussão ao longo do julgamento, o seu advogado de defesa, o seu promotor, ele disse que o ovo foi posto em cima do cesto. Ele disse perante a juíza. Protege, meritíssimo. Houve apenas uma confusão linguística de minha parte com o uso das expressões sob, que é embaixo da cesta, e sobre. Uma inconsistência que, inclusive, foi corrigida diante de todos os presentes aqui. Por isso, esse argumento cai por terra nesse momento. Senhora. Obrigada. Prossiga. A senhora também disse que a galinha estava magra, que ela passava fome. Eu quero mostrar bem aqui ao júri provas de que a minha cliente alimenta a sua galinha. Aqui, a galinha não passa fome. Mas ela mesma disse que ela come de tudo. Ela nunca comeu de A galinha está sendo alimentada literalmente na boca com o que a minha cliente ela consome. Aqui está a prova. É sobre direito à propriedade. Vou ler aqui para vocês. É o artigo 1229, de direito à propriedade, e ele afirma que o proprietário de um bem, ele tem direito de usar e usufruir dele. Então, a senhora entende que perante a lei, a minha cliente, ela tem direito nesse ovo? Protesto, meritíssima. Essa lei, de qual nacionalidade é essa lei? É brasileira? Não. Ela é daqui de Luanda. Tá. Sem mais perguntas. Aí a próxima testemunha agora. Obrigado, Lina. Gostaria de chamar
Senhor João Pedro Capito. Bom dia, senhores de Deus. Bom dia. Bom, senhor Capito. Bom dia. Bom dia. Gostaria de saber primeiro qual a sua parte de toda essa história. Quem é você? Como chegou até você toda essa história? Então, me chamo João Pedro Capita, mas a comunidade me chama de Aluminho. Conheci Bina desde que era coroinha da igreja do Padre Júlio e sempre via ela por lá. Ela frequentava assiduamente a igreja, se confessava todas as semanas, enfim, era uma pessoa bem devota e criada dentro dos preceitos cristãos. Sim. Então você sempre via a Dona Bina lá pela paróquia? Assiduamente, participando ativamente das reuniões, missas, organização das feiras. Sim. Nunca deu nenhum tipo de suspeito De forma alguma. Inclusive ela participava da coletagem do ofertório e nunca faltou uma moeda sequer. Entendi. Uma pessoa digníssima. Inclusive ela também comentou aqui na fala dela que tem a horta, né? Que tem as plantações dela, que ajuda também na paróquia, na igreja. Sim. Vai guardar justamente lá, né? Sim, quando o marido dela foi levado preso, ela passou mais ainda a frequentar, ajudar na horta, para ajudar nas feiras da igreja que aconteceu com frequência. Entendi. E tem a horta comunitária, né? Que ela comentou também. É justamente junto com a igreja. Sim, juntamente com a igreja a gente tem essa horta e leva para as feiras regionais para vender os produtos. E a Bina, assim, foi importantíssima nesse processo. Está sempre levando todas as coisas mesmo. Muito fiel aos princípios cristãos. Inclusive, eu acho um absurdo que atrelaram a imagem dela do Xavier, coisa que é impensável quando se fala da Bíblia. Nesse sentido, você via algum tipo de agressividade nela? De Tipo, forma alguma. quando ela conversava com você? De forma alguma. Ela lida com crianças, com pessoas mais velhas, e eu nunca vi menina se estressar ou ser arrogante, ou muito menos agressiva às pessoas da igreja. Mas em comparação a Zé, de toda essa história que você ouviu, que você comentou comigo, que passou de longe, viu, observou, no momento de conversa entre as duas, você percebeu que uma estava mais furiosa, uma estava mais inquieta, enquanto a outra? Então, eu havia ido no Padre Júlio, porque ele havia dado uma extensão, uma pessoa que estava prestes a falecer, e estávamos passando perto. Aí tinha uma multidão lá e eu vi Bina grávida no seu estado e ela estava muito tensa enquanto o Zé gritava. E Bina tentava se conter para não se estressar, causar algo na gravidez, né? Naquele momento, Sim. poderia com certeza, né? E Zé estava gritando furiosamente enquanto Bina tentava se conter mediante a agressividade do Zé. Então isso cai por terra, o que ela comentou. Eu protesto. Por quê? Porque a minha cliente teve as vestes rasgadas quando tentou pegar o cesto com a sua galinha. Mas esse instante foi, a agressão iniciou por ela? Iniciou pela Bina. Quando a Zefa tentou pegar o cesto, ela teve sua veste rasgada por ela. Você viu? Mas aí a gente tem há uma contradição no testemunho de Berta, porque Berta disse diante de todos os presentes que Bina não estava em casa. Quando Bina chegou, a confusão já estava. Berta e Chico já haviam pegado a cesta. Já haviam pegado a cesta. Tanto que o Arthur Lemos falou dessa confusão, que foi quando os dois soldados chegaram, que a Zefa teve suas vestes rasgadas. Arthur Lemos, alguém Arthur Lemos. do caráter dele, vocês vão confiar no cara. Quando tiver outros testemunhos, vão perceber quem é o Arthur Lemos. Mas Eu eu percebi acredito que vai cair por terra que um outro argumento dela. Que se fato já tivesse as vestes rasgadas, foi uma tentativa divina se defender perante seu estado. Proteste novamente, se perante a defender, ela estava agressividade de pegando a Zé. propriedade dela, e aí a Bina estava se defendendo de exatamente Mais isso. uma vez, em virtude das virtudes de Bina, se ela acredita que ela tem direito à posse do lobo, é porque, segundo as virtudes delas, ela merece. Senhor advogado, Ela eu merece. peço que se contém, porque no seu momento você faz as perguntas como eu
Vai me testemunha, por gentileza? Só mais um adendo. E se a galinha estava no recurso divina, é porque a galinha, por algum motivo, se sentia mais confortável no A quintal galinha divino. foi atraída pelo milho. Certo, né? Milho que ela já comentou. A Bíblia comentou que ela plantava, que na chuva. Ela plantava constantemente, ou foi só aquele dia? Porque temos relatos que isso já vinha acontecendo há um certo tempo. Relatos das crianças que estavam naquele momento. E Das que crianças não, os vizinhos todos estão de prova. são de E provas. comenta-se também, não gosto muito de fofoca, mas que a casa divina é bem relaxada, assim, que ela não cuida dos seus pertences. Enfim, as atitudes comprovam pelos atos, né? Sim, sim. Então, no momento lá, você viu toda a confusão, estava já uma certa briga, uma certa ofensa. Né? Como você falou. Que claro, mas diante de Deus não podemos estar presentes nesses âmbitos de brigas, enfim. Sim. Senhor jurado, a partir das testemunhas aqui, vocês vão perceber o perfil que aqui já dá para dar uma certa noção de quem é a Zefa em toda essa história. O perfil dela, em comparação à da Bina. Nesse caso, já de longe, o senhor Azulino já viu toda a confusão, onde Zefa iniciou todas as iniciativas de briga, de confusão, de ofensas, de até acusações de feitiçaria, coisa que a partir das outras testemunhas que elas estão se vazando, cairá por terra. Inclusive, assim, eu pedi muito a Deus que Ele me desse um discernimento, né? Para pensar no melhor lado. E eu pensei que tem que pensar pelo lado, tanto da galinha quanto pelo ovo. Mas nesse caso, a questão da galinha é a questão do ovo. Se ela está lutando pela posse do tal ovo, é porque ela acredita veementemente que ela tem direito. Então, eu acho que a menina Merecedor. Sim. Sem mais perguntas. Obrigado, sim. Uma que a senhora Bina é uma mulher de Deus, de virtudes. Eu trago novamente a questão de que se ela é uma mulher de Deus, de virtudes, por que ela não procurou resolver pacificamente e se fez toda uma briga, chegando até a rasgar as roupas da minha cliente, porque ela ia pegar a galinha dela? Minha filha, somos humanos. Estamos aptos a errar, a ter esse calor. Então, seu assunto é uma Todos erramos. Todos estamos aptos a errar. E uma vez que ela está disposta a um cenário de brigas, mediante a história que ela está pronta para se defender. Nós tivemos todos os testemunhos, os vizinhos mesmo afirmam que a galinha estava sendo atraída a um certo período. Você não pode achar que tais depoimentos possam ser tendenciosos? Não, são depoimentos verídicos. Protege, professor. Se todos os depoimentos são verídicos, eu posso também dizer que o meu cliente também é verídico. E como é que Está trazendo do tribunal, quer dizer, a gente não pode mentir no tribunal. Perfeitamente, então por que você está? Né? E como pode ser Os verídico? argumentos Você estão. está dizendo que eu estou mentindo. Eu Você estou me também disse que eu afirmando estou. em testemunhos verídicos. Sim, como você é verídico se você não estava lá. Eu estou defendendo a minha cliente embasada em depoimentos verídicos, assim como também a defesa dela. Assim como deve. Eles não estavam lá. Eu também não estava lá. O senhor não estava lá? Passei perto. Então como é que você pode ser testemunha se você não Ouvi. estava lá? Professor, em nenhum momento ele disse que estava lá. Ele sempre falou que viu de longe toda a confusão. Ele nunca falou que estava E lá. eu O tentei. senhor está se contradizendo. Eu falei com membros da comunidade que me passavam informações confiáveis. Pessoas tementes a Deus. Criadas em pessoas cristãs. O senhor afirma o catolicismo veementemente. Sim, de fato. Então, o senhor repudia o furto, né? Porque nem está, o furto é um pecado. Sim. É um pecado que está lá nos 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos é não roubar. Sim. Aqui nós tivemos uma situação, né, de furto. Protesto, meritíssima, está sendo definido aqui na sessão deste tribunal se houve furto ou não. Portanto, é uma leviandade da minha colega afirmar que houve furto. Portanto, Eu com a sua quero, autorização, peço que minha colega reformule a pergunta. eu quero ressaltar que no Código Civil angolano, a pessoa tem
Nesse cenário, que é de uma galinha e de a propriedade do ovo, diante do Código Civil angolano, a propriedade dos ovos, assim como outros bens, ele geralmente é determinado pelo princípio do proprietário. Então, ressaltando mais uma vez perante a lei, a minha cliente ela tem direito a esse ovo. É inegável. Mas uma vez que o ovo foi colocado na Foi armado toda o uma ovo é confusão. dela. A questão não Foi é a questão da armada toda uma galinha, é o ovo. confusão por causa desse ovo, que se ela tivesse pedido pacificamente, a minha cliente como mãe, ela teria entendido e teria dado. Mas não, ela quis fazer toda uma confusão ao redor desse Estamos ovo. falando As alegações dela está tentando ressaltar a inocência da Zé, mas ela está com testemunho. Peço que ela faça perguntas para o testemunho, não enalteça a E estamos é inocência falando dela. da mesma Zé? A Zé Estamos costuma falando brigar da com a mesma comunidade, Zé, porque ela não nem frequenta tinha a aprendido igreja. com ela anteriormente. Ela mesma disse na sessão passada que nunca tinha tido atrito com ela, não. Tudo começou por causa justamente da galinha ter que fazer esse percurso continuamente para casa dela, sendo atraída por mim. Mas eu não é querendo ser tendencioso, mas a Zé, ela costuma ter bastante picuinha assim, na comunidade. Como é que o senhor sabe? Como é que o senhor pode provar isso? Com base nos relatos que eu vi na Relatos igreja de quem? da comunidade. Cadê a comunidade para provar? Eles não quiseram Você vai de saber. autorização. Gentileza. Ai, menino. Bíblia, de onde você conhece a Bina? Eu conheço ela, primeiramente, bom dia, senhores e senhoras deste prédio de Júlio. Eu conheço a Bina desde sempre, desde quando ela começou a morar na nossa comunidade. E aí eu sempre vi ela sempre uma pessoa muito honesta, muito justa com as coisas, nunca andou com esse tipo de coisa da qual está sendo acusada a minha querida amiga. Você viu alguma confusão em algum momento? Eu vi assim por alto, porque na hora eu estava na minha casa, mas assim que eu ouvi toda a situação, eu pensei, não é possível que estão acusando uma pessoa inocente de algo que ela não fez. Eu já percebi na sua fala, quando você é verdadeira, quando você busca a justiça. Nesse sentido, você poderia traçar pela comunidade mesmo, todos ali vivendo, os seus dias, enfim, as suas vivências, a sua rotina, qual seria o perfil da senhora Bina em comparação ao da Zéfa? Bom, primeiramente eu vou falar da senhorita Zéfa. Ela sempre foi uma pessoa muito estressada, sempre gostou muito de confusão, sempre gostou de procurar confusão com as outras pessoas. Ela tem o sangue muito quente, então ela se estressa logo rapidamente. Diferente. A senhora está afirmando a todo momento que a minha cliente procurava confusão anteriormente, mas o que está sendo posto aqui é justamente esse caso entre Bina e Zéfa. Não é o que veio anteriormente a isso, viu? E como é que a senhora pode provar que a minha cliente procurava muitas confusões anteriormente? Como eu formulei na minha pergunta, ela é da comunidade, ela mora lá, ela está nas vivências dela, nas rotinas dela. Acho que não cabe a senhora trazer isso. Porque como é que a senhora vai provar que ela procurava confusão? Ela vive lá. Ela nem sequer viu a confusão acontecer, viu por alto. Por alto? Ela fala. Mas numa rua, quando se tem um abrigo por alto, não dá para reduzir muitas coisas? É uma dedução, né? Não é uma Mas deduções completamente de fundamentadas, em razão que ela mora na comunidade e vivencia diretamente com as outras pessoas. Eu peço à juíza, por gentileza, que a outra parte não acuse as minhas testemunhas de mentira, tendo em vista que aqui elas fizeram todo o juramento de falar somente a verdade. Não, Quando eu pergunto do perfil, eu estou dizendo que ela está mentindo. quando eu pergunto do perfil, eu quero trazer a ideia de quem que é agressivo, de quem é mais agressivo. Porque isso foi pautado aqui.
Por gentileza, pode continuar. Senhora promotor, advogada, eu vou reformular o que eu acabei de falar. Eu disse que escutei por alto, mas as comunidades, como é uma vila pequena, é muito perto. Dá para escutar tudo o que se ouve, o que está acontecendo, dá para ver até. Então, me perdoe um equívoco na minha fala, por favor. E agora, retornando sobre a minha querida amiga, ela sempre é uma pessoa justa, uma pessoa da igreja, uma pessoa que guarda os princípios de Deus, cristãos. Eu nunca ouvi nada dela agredindo ninguém, nem forçando nada com ninguém. As pessoas, às vezes, que procuravam intriga com elas, e ela sempre tentava se afastar dessas coisas, porque ela é muito reservada, muito na dela. Então, outra coisa para acrescentar a minha fala, como é uma senhora, né? E aí, como é uma mulher também casada, como também tenho 3 filhos, é sabido de todos que na gravidez a mulher passa por essa vulnerabilidade de sentir desejo por comida. Então, era algo que era para ser considerado nessa situação. E nesse mesmo momento, no outro depoimento, quando foi perguntado se a Zéfala, tivesse algum tipo de acordo entre as duas de início, né? E a Bina falou que talvez poderia sim ter acontecido algum acordo de pegar o ovo, mas como você falou, o perfil da Zéfala nesse sentido é mais pelo lado da agressividade. Um lado que não conseguiu medir algum acordo, algum tipo de acordo no início, porque justamente quando chegou já estava sendo acusada, a minha filha já estava sendo acusada, então nem teve a possibilidade de acordo. Nesse sentido, última pergunta, quem que você acha que tem razão em toda a história? Bom, não é só porque a Bina é próxima a mim que eu vou defendê-la, porque se fosse ela estivesse fazendo algo errado, não é do meu caráter defender alguém que está sendo acusado de algo errado, que está realmente errado na situação, mas Bina é uma pessoa justa e eu não compactuo com situações em que as pessoas façam coisas erradas, que eu não vou compactuar com isso, mesmo que seja próximo a mim. Então, para justificar a minha fala, o meu argumento, eu defendo que Bina, sim, é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, como outra testemunha anteriormente falou, que ela é uma pessoa justa e não tem esse caráter como estão acusando ela. Então vocês veem pela continuação das testemunhas sobre o perfil, pelo caráter da Bina em comparação da Zéfala, e o que ela fala aqui, pelas reações da comunidade, pela vizinhança, por mais que ela não tenha, né, estado de fato no ocorrido, a gente percebe de longe uma briga, e também percebe de longe quem está gritando mais, quem está ofendendo mais, quem está partindo no primeiro momento para o primeiro, não sei, o estopim de taco, o estopim de briga mesmo, né? Como foi bem fundamentado nas duas outras, na outra testemunha da Zuline e o depoimento da Bina, a gente percebe todo o caráter da Bina. Tem mais perguntas? Bom dia, senhora. Senhora ou senhorita? Senhora. A senhora tem filhos? Sim. Nesse tribunal está sendo imposto a todo momento o caráter da minha cliente. Nos depoimentos passados foi exposto que todos são sabedores que a minha cliente ela tem filhos. Eu não vou justificar esse comportamento dela no momento, mas como foi debatido no momento passado, esse ovo era para os filhos dela, justamente para eles terem uma fonte de nutrientes melhor, já porque essa região é extremamente pobre, apesar de estar nas chuvas, né? É uma região extremamente pobre, ninguém tem condições, todo mundo compra fiado na beira do Souzé. Vocês viram a prova nos testemunhos passados. E aí aqui está sendo imposto a todo momento o caráter dessa pessoa, da Zéfala e da Bina. A Bina como uma pessoa inocente, extremamente religiosa, e a Zéfala como uma desvairada, não controla os nervos, é zangada e tudo, mas a minha cliente afirmou que nunca
essa mulher. E mais uma vez, eu reforço os testemunhos passados que disseram que isso estava acontecendo constantemente. Essa galinha estava sendo atraída constantemente para a casa de Bina. Protesto, Ju. Não tem pergunta. O que ela está formulando? Ela está com testemunho. Por que ela não pergunta? Senhoras e senhores, vocês precisam se deter mais ao ovo, a questão do ovo da história, para eu poder elaborar a sentença. Quem deve comer o ovo, quem deve ficar com o ovo? A Bina ou a Zélia? Então, para a senhora, esse comportamento da senhorita Bina, de ter causado toda essa confusão, a senhora acha certo isso perante a religiosidade dela? Os princípios da religião dela? A senhora, como conhecendo ela por muito tempo, né? Sim, como foi falado antes, eu volto a falar a mesma coisa, errar é humano. Então, a senhora considera que é errado? Sim, mas vamos pôr aqui um ponto, um esclarecimento. Você percebe que a Bina, ela está numa situação de vulnerabilidade. E você mesmo está dizendo que a sua cliente, ela é mãe. Então, ela deveria entender. O que ela está pedindo é só um ovo. O que custa dar um ovo para uma pobre coitada que está numa situação de vulnerabilidade na gravidez? Ela não chegou a pedir. Não houve a Protesto, meritíssima. É um argumento que anda em círculos esse seu, porque já foi provado diante de todos que minha cliente não houve sequer tempo. No momento em que ela pisou os pés em casa, ela já foi acusada, agredida, ofendida. Portanto, se nós continuarmos em círculos com esse argumento de que a Cefa teria doado humanamente esse ovo, não é possível. Portanto, eu peço que a senhora, Adeni, mude de tática, porque senão continuaremos em círculos permanentes, indissolúveis. Eu queria saber se a senhora pode me afirmar, se a senhora viu, se a senhora presenciou ou viu claramente o que estava acontecendo no momento. Sim. Ou a senhora só viu por atos, como foi afirmado anteriormente? Sim, eu acabei de falar que a comunidade A de São senhora Roberto, saiu e foi para a confusão ou você viu de longe? eu vi de casa. Certo, sem mais perguntas. Gostaria de obrigado. Gostaria de chamar a Rosário. Licença, Roberto. Bom dia. Rosário, como você conhece a comunidade? Eu sou da comunidade. Não Não sou uma amiga íntima de Bina, mas o pouco que eu conheço e ouço falar dela é bem. É uma mulher devota, é muito gentil. De vez em quando eu vejo ela dando uma frutinha que ela planta para a criança. Também já foi gentil comigo. Então me pareceu uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Vocês vivem ali na comunidade, como eu vi na questão anterior, né? Você vê a rotina dela também, né? Como ela me comentou, que ela vai, tem as plantações dela, para o sustento dela, para a manutenção também da ópera comunitária, que o seu Azulino também já comentou aqui. Você vê algum tipo de perfil agressivo, algum tipo de pessoa que sairia de si mesmo para brigar com o outro, se não fosse por injustiça? Olha, conhecendo pelo que eu conheço ela, pouco, né? Eu acredito que não. E muito me impressiona ela estar aqui nessa situação. Porque eu nunca vi ela metida em confusão, em picuinhas, nada do tipo. Então, eu fiquei realmente surpreendida. Nesse sentido, seria completamente desleal, injusto, para dizer o mínimo, bater na mulher grávida. Nesse sentido, você viu ou ouviu falar alguma coisa nesse sentido em toda a comunidade, que chegaram de vias, de tapas, de murros? Sim, eu estava aproximadamente perto para conseguir enxergar a forma como aconteceu tudo. E ela realmente foi agredida. Ela mal teve tempo de se defender. E se defendeu foi porque ela estava no estado que ela estava. Sim. Mas não foi a primeira a dar o passo, né? Não. Mas Já foi
Pelo que eu estava vendo e ouvindo, ela já percebeu com acusações, ofensas, palavrões de todos. Algo que já foi também outras vezes. Pode imaginar. Sim. Mas você também, Dona Rosário, tem um envolvimento com a senhora Lemos, que anteriormente, depois aqui, né, testemunho também. Qual foi a sua relação com ela? Então, a senhora Lemos é minha irmã. A gente mora junto. E a gente tem uma relação um pouco complicada. Digamos assim, não quis ver o caso, mas como ela depois aqui, eu quero relatar. Ela fez faculdade, tem toda uma formação, mas ela é viciada em bebida alcoólica. Então, ela não é só das suas faculdades mentais. Então, eu acredito que não se deve levar em consideração esse depoimento. E é isso, vocês todos presentes sabem que um vício é capaz de causar na vida de uma pessoa. Ela entra em desgraça. E a senhora Lemos vive disso, vive pela bebida. Nós conversamos antes, você me falou que você mantém a casa sozinha. Sim. Você, de certa maneira, tem até essa certa proximidade, mas é a casa igual a Dona Bina, sozinha também. Mas tem duas pessoas morando na sua casa, diferentemente da minha, que é só ela que vai nascer a criança depois, enfim. Mas você na sua casa tem duas pessoas. Por que a senhora Lemos não lhe ajuda também? Tem visto que vocês moram juntos, vocês, enfim. Porque ela não quer trabalhar. Eu não posso fazer nada. Eu posso levar uma vida perfeita e digna. Mas eu luto com as armas que eu tenho. Eu tenho um filho para criar. Então eu sou capaz de dar a vida pelo meu filho. Deixar de viver, eu já deixei de viver faz tempo. Mas é isso. Então o que está sendo levado em conta aqui também é a fundamentação de um dos depoimentos no passado, da outra audiência, que foi da senhora Lemos, uma moça, mulher, como aqui foi comentado pela Rosário, uma pessoa que, viciada. Inclusive, nós comentamos logo depois, poderia muito bem naquele depoimento estar nesse estado, né? De, alcoolizada, viciada em álcool e tudo mais. Algo que a minha testemunha precisa manter a casa, enquanto a senhora Lemos praticamente vive de bebida, vive muito bem, como ela comentou, tem toda essa inteligência que não deve ser levada em conta pelo sentido de que é uma pessoa viciada que poderia facilmente estar alterada no dia. Mais uma pergunta. Estou perguntando para todos. Nessa situação, nessa toda essa história, quem que você acha que merece ficar com ele a partir do que você comentou aqui também? Menina, claro, né? Porque, como ela bem relatou, ela deu muito para a galinha, embora em toda essa situação a galinha seja da Zefa, ela não está brigando pela galinha por demais ovos, ela está querendo um ovo. O ovo que ela pôs na propriedade dela. Perfeito. Algo que eu quero reafirmar no sentido que eu comentei antes. Os terrenos estão ali pelo muro inexistente. Nesse caso, ela poderia, em muitas outras situações, ter saído do seu terreno para botar outros tipos de ovos, pegar outras galinhas, enfim. Coisa que não aconteceu. Ela está reivindicando dela, o terreno dela. Sem mais perguntas. Obrigado. E a senhorita Rosário. Senhorita Rosário, a senhora disse que é mãe e que dá a vida pelos seus filhos. Aí, nessa situação, a senhora repudia totalmente as atitudes de Zé? Porque o que ela estava fazendo era para obter esse ovo, para dar uma alimentação melhor para os filhos. Como mãe, ela estava fazendo isso como mãe. Então, eu acho que isso se resolveria caso ela tenha dado o ovo para Bina. Mas ela já chegou com todas as pedras na mão, com todas as ofensas, não deixou ela se explicar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, já que a senhora presenciou, né, o ato.
em algum momento houve uma pergunta um questionamento da parte da senhorita Bina, dela repetir esse ovo para minha cliente? Como já foi falado? Não, houve. Porque como que ela ficou intimidada? Como é que uma mulher grávida, no estado que ela está, pronta para ganhar um bebê, vai se ater diante dessa situação, sendo acusada, sendo chamada de todos os palavrões debaixo dos calões, vocês, que eu mesmo vi, e toda a comunidade? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta em relação à confusão. As partes das agressões partiram só da Zefa ou da Bina também? Das duas, mas primeiramente quem começou foi Zé. Ela não ia apanhar sem se defender. A senhora É um viu a instinto parte que a humano. minha cliente foi pegar o cesto e a Bina rasgou as vestes dela? Não, porque eu não estava tão próximo, né? Como último testemunho, a senhora Júlia vai chamar Chica. Você conhece a Zé? Bom dia. Acho que assim como todo mundo, né? Eu conheço ela também na comunidade. Eu e o filho dela crescemos praticamente juntos. O que me deixou um pouco chocada com o fato de um depoimento dele é ter falado que todos conhecíamos, né? Interessante isso. Praticamente em todos os acontecimentos, vocês estavam juntos? Sim. Perfeito. Então, desde o início, como seu colega, você viu também acontecer ali, da galinha aí, voltar, enfim. Viu também o momento em que o cesto caiu ou não, quando caiu, quando você chegou nesse momento. Você viu tudo isso, né? Sim. Quando chegou nesse momento, que você deu assim, uma olhada na todo o cenário, a galinha que você chegou junto com seu colega já estava dentro do cesto, no chão, ou a Zefa veio, prendeu a galinha dentro do cesto? Quando eu e Beto chegamos lá na casa de Bina, a galinha já estava debaixo do cesto. Ela nem estava em casa no momento. Quando ela chegou, a confusão já estava formada. Entendi. Antes de partir para essa linha, você pode falar a relação com o seu amigo, que é filho, né? Sim. Como eu falei anteriormente, nós crescemos juntos, né? Desde criança nós moramos na mesma comunidade. Então, nós brincávamos juntos, nós fazíamos tudo juntos. Eu não sei dizer pra você assim se a mãe dele gostava muito da nossa relação, porque ela realmente é uma pessoa mais estressada um pouco, né? Então, talvez o fato dele ter vindo aqui depois e falar que nós não nos conhecíamos, nós crescemos juntos, que passamos toda a nossa infância juntos, que aquela comunidade era o nosso antro de brincadeiras e de tudo, foi bem chocante pra mim. Por essa linha, é interessante, vocês são amigos. Você pega. Agora eu já não sei mais dizer. Exatamente isso. Por que você acha que o Beto foi pro outro lado, depois pro outro lado? E por que você veio para isso? O Nossa, dele é mais fácil de dizer porque é a mãe dele, né? Certo. Então, é um pouco mais racional dizer que ele com certeza veio pela mãe dele, mas agora o fato dele falar que Bina, conhecendo ela como a gente conhece, né? Que é uma pessoa que realmente jamais faria algo ruim para outras pessoas, acusar ela de lacra, não faz nenhum sentido para mim. Nesse sentido, vamos pensar. Um dos maiores argumentos aqui dado na semana passada pelo Beto é que ele chegou e viu a Bina colocar a galinha debaixo do cesto e prendê-la. Nesse lado, um lado que não está corrupto, no sentido de que o Beto poderia muito bem ter sido influenciado pela mãe no seu depoimento. Filho, vá lá e comente isso. Facilmente. O filho vai se atentar a isso. A minha cliente, a Chica, do outro lado, ela vem aqui mostrar que não é isso. Que não foi desse jeito. Ao chegar lá, a galinha já estava dentro do cesto.
teve toda a confusão, sem nenhum momento. Você viu essa confusão ao chegar? Toda, né? A gente já estava lá. Não chegou. É muito ressaltado pela outra parte que Bina não chegou a pedir um acordo. Mas teve essa oportunidade de pedir o acordo? Ela não teve muita escolha. A partir do momento que ela chegou em casa, a Zé já foi pra cima dela, ela foi agredida física e verbalmente. E aí eu percebi que a outra parte fala muito sobre essa parte de pedir. Mas como é que ela ia pedir se ela estava sendo agredida? Certo. Bom, você percebe, né? Um argumento completamente forte dizer que a galinha, que a Bina prendeu a galinha. Quando, nesse momento, tinha duas pessoas vendo o que aconteceu. Mais uma vez ressalvo. Filha de quem está acusando. E a outra não. Que a outra veio, né, para o nosso testemunho falar a verdade. Espero que vocês levem em conta isso. Você viu a agressão entre as duas, como você comentou, né? De fato, você estava em todos os momentos. Você poderia falar, foi comentado aqui também, mas pela fundamentação de todos, vocês vão perceber quem que foi que dava o primeiro, que deu o primeiro tapa, que iniciou as agressões verbais, de toda essa parte. Então, aqui vocês veem o perfil da senhora José em meio a tudo isso. Tem mais perguntas? Realmente é lamentável uma amizade de anos ter acabado por conta disso, né? Chica, eu queria questionar se você como convivendo muito tempo com o Beto, né? Você conhece a realidade deles, o estado financeiro da família deles? Sim. Você poderia... Assim como todo mundo na comunidade, ninguém na comunidade tem uma vida financeira lá, essas coisas, né? Todo mundo vive no mesmo ambiente, todo mundo partilha das mesmas vivências, então, assim como o Zé, a Bina também não tem uma condição financeira tão boa, né? Nada boa, no caso. Mas eu acredito que condição financeira nenhuma justifica você agredir uma mulher grávida por causa de um ovo, não é nem por causa da galinha, porque em nenhum momento ela pediu a galinha, ela quer apenas um ovo. Você, como parte dessa comunidade, afirma que alguns vizinhos falaram que isso já vinha acontecendo constantemente. Sim. A galinha se deslocava do terreiro de Zefa e ia para o terreiro de Bina. Certo, sabendo da condição financeira do seu, não posso dizer se ainda é uma amizade, né? Por conta de toda essa confusão, felizmente a gente já não sabe mais definir. Então você é sabedora que o próprio Beto usufruía desse ovo. Eu quero falar, novamente, uma coisa que está sendo constantemente esquecida aqui, que essa galinha é propriedade de Zé. Então, de acordo com o Código Civil holanda, quem tem propriedade naquele animal, justamente vai usufruir desse ovo. Aqui o que está sendo posto em pauta é justamente a propriedade desse ovo. Então, se a galinha é da minha cliente, ela não tem direito a esse ovo. E na casa não tem. Errada. Uma razoável. A defesa. Senhor advogado de defesa, advogado de apuração, promotor, promotora. Vamos dar início. Vocês viram a partir de todo o processo de luta judicial no momento passado, os fatos verdadeiros e verídicos de quem tem toda a razão da história. Vocês viram todas as testemunhas, o perfil principalmente de todas as testemunhas, de todas as partes. E desde o início a gente sempre formulou a ideia, sempre foi mostrado fundamentalmente que a Bina é uma pessoa devota à igreja, devota à comunidade, que planta o seu alimento, que ajuda nessa comunidade também, né? Com o seu alimento pela horta comunitária. E nisso não teria como ela não ajudar a galinha que estava no seu terreno, com fome, com
precisando de alimento, se a outra parte falou que ela come de tudo, por que não comeu no terreno dela? Sobretudo, ainda isso, entre o muro inexistente, por que Bina não foi no terreno vizinho roubar, como ela está sendo acusada? Outras coisas de Zé. Por quê? Porque ela quer apenas o que é dela, está no terreno dela, o que foi injustamente aqui pautado quando foi citado que é Lara. Eu espero que a partir dos depoimentos você chegue a uma conclusão de que a minha cliente é inocente e merece sim o ouro. Senhores do júri, cara meritíssimo, eu espero que diante de todo esse jogo de acusações e de defesas, vocês tenham conseguido perceber a trama sórdida que se desenha diante de nossos olhos. Uma trama orquestrada por Zefa, pelo vendeiro, pela vó Babeca, pelo Beta, com claros interesses por trás. Meritíssimo, uma razão, não são permitidos protestos. Senhoras e senhores, nesse momento eu acho interessante trazer uma máxima, um ditado popular que é sempre bom lembrar. Você pode enganar todo mundo por quase todo o tempo. Quase todo mundo por todo o tempo. Mas você não consegue enganar todo mundo por todo o tempo. O outro lado, parecia não saber desse ditado popular ou fingiu não saber. Porque trazem testemunhos com uma narrativa frágil, uma narrativa que foi espicaçada na frente de todos vocês, porque Zefa chegou aqui, disse que se tratava de uma pessoa gentil, quando agrediu o minha cliente da forma mais vil possível. Mais uma contradição. Hoje, Imã disse que a comunidade local é pobre, e que o Sozé vende fiado a todo mundo. Qual foi o testemunho aqui do Sozé? Acusar levianamente minha cliente de caloteira, sendo que ela comprou em apenas um dia de débito, o que não é motivo nenhum, mais um argumento que cai por terra. Traz aqui Beta se contradisse a todo momento, não viu a Bina aprisionar a galinha, assim como Chica não viu. Novamente, se esfarela. E o testemunho do senhor Arthur Lemos, que num dia dá razão à minha cliente e no outro dia se esquece, possivelmente produto do alcoolismo ao qual é vítima. Mas não julguei, senhores, não julguei a senhora Lemos. Cobremos, enquanto sociedade civil, que o Estado de Luanda proporcione tratamento para os alcoólatras. Por isso, senhoras e senhores, eu peço que não vos ludibrieis com as artimanhas deste lado. Não vos ludibrieis, perceba que se a situação fosse tão simples assim, só porque a galinha é propriedade de Zefa mereceria o ovo, não está sendo, é muito pobre, é muito preto no branco. E as condições em que o ovo foi posto? O ovo não tinha, a galinha não tinha acesso a uma alimentação digna, não tinha condições de sombra no quintal de Zefa para pôr adequadamente. São todas situações que influenciam para a geração de um ovo. Portanto, minha cliente aqui tem todos os direitos sobre o ovo. Ela ofertou as condições que Zefa não pôde ofertar. Zefa se diz compromissada com os animais, os quais elas têm muitos animais, e eu não entendo o porquê de apenas um ovo matar a fome de 3 membros de uma família, sendo que ela tem mais animais. Outra inconsistência, senhoras e senhores. Peço-lhes desculpa mais uma vez por esse festival. Sem mais considerações. Foram feitas várias acusações de que minha cliente é uma pessoa estressada, mas que em nenhum momento teve atritos com a senhora Bina anteriormente.
mesmo todos sabendo que já tinha uma constância dessa galinha se retirando do quintal dela para ir para o quintal divino, e ela não ter feito nada a respeito, alegando a sua benfeitoria nesses princípios católicos, sua religiosidade. Em nenhum momento ela sequer comunicou a minha cliente. E o que eu estou reivindicando aqui, o que eu estou na defesa, afirmando, é que essa galinha é propriedade dela, então, inegavelmente, esse ovo pertence a ela. O próprio Código Civil angolano afirma isso. E eu me baseio nessa lei. E a minha cliente estava apenas tentando pegar esse ovo para dar uma alimentação melhor para o filho dela. Por isso, esse comportamento agressivo, porque ela quer que seu filho sobreviva, né? Tem uma alimentação ali melhor. Porque uma criança precisa de mais nutrientes. E foi apenas visando isso que minha cliente fez toda essa confusão, entrou na confusão uma mãe em defesa do seu filho. Eu, como Zé hoje, gostaria de falar também sobre isso, porque realmente a galinha é minha, então a ovo é da galinha que pertence a mim, que eu também a alimento como eu posso. E para ela fazer o uso desse ovo, ela teria que ter propriedade na galinha. E para ela fazer propriedade da galinha, ela teria que usar. Mediante aos fatos, aos depoimentos, relato do que aconteceu nessa sessão. Eu vou ler aqui uma parte do que anotei de todos e vocês vão já saber. Então, a história da galinha e do ovo, uma história de fome. Primeiro, todos. Então, conforme os relatos, né, os depoimentos, conforme a narrativa da história entre duas mulheres vizinhas e o objeto em questão, o ovo da galinha, Caperi, declara, mediante fatos e depoimentos, que a sentença é favorável para a senhora Bina. Então, a sentença é favorável para a senhora Bina. A mesma alimentou a galinha e, por estar gerando uma nova vida, merece comer o ovo. Assim, compreendemos que o ovo é um alimento sagrado, capaz de trazer esperança de dias melhores para o povo angolano. O ovo pode ser entendido como a riqueza do país, não é? E então ele pertence não só à Bina, mas a toda a comunidade angolana, que já é uma comunidade pobre. Agora eu passo a palavra para o júri, em votação. De acordo, né, com os depoimentos, com os argumentos de todos, eu e meus colegas votamos e agora vamos passar os nossos votos para a juíza. Bom, senhoras e senhores, por unanimidade do júri, o ovo pertence à senhora Bina. Você é a bandidinha!